Opa, massa demais ter você aqui junto comigo nessa segunda semana de emergências da Medway. E eu, se você não me conhece, meu nome é João Vitor. Recentemente eu terminei minha residência de clínica médica no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, na USP. E nessa série de 3 vídeos a gente vai mostrar para você como conduzir da melhor forma os pacientes graves dentro do pronto-socorro, para você se sentir seguro dentro do ambiente de emergência e conseguir conduzir qualquer caso, independente de você esteja no hospital, com recurso ou sem recurso. E eu sei que talvez você esteja se perguntando assim, João, mas você se sente seguro hoje, você fez residência aí no HC, a sala de emergência é super complexa, ficou lidando com casos complexos todo dia, adquiriu formação, casca, beleza, cara. Mas você está completamente enganado se você achar que eu não tive medo ao longo da minha formação. Então, lembro muito bem que quando eu terminei a faculdade e ia começar a dar os plantões, eu era uma pessoa muito insegura. Eu tinha medo de precisar entubar um paciente, ou depois que entubar, como é que eu vou conectar na ventilação mecânica? Se chegar um infarto aqui, como é que eu vou trombolizar? Eu nunca tinha feito isso ao longo do meu internato dentro da faculdade, eu ia ter que fazer sozinho, por mais que eu lesse no livro, eu sabia a teoria. Na hora de fazer a prática, eu sentia medo de ter que passar um acesso venoso central, medo de não conseguir conduzir bem um paciente grave, e às vezes tomar condutas que não são as adequadas, porque eu não tinha a experiência necessária. E até medo de, muito em decorrência de uma conduta inadequada, talvez ser processado ou algo do tipo. Cara, isso é normal, eu tive, o Alexandre teve, o Micael, o José Roberto também vai estar com a gente aqui ao longo da semana. E eu sei que você tem, mas não precisa se afobar com isso. O caminho que você tem que seguir é de uma construção de conhecimento. Você não pode achar que, eu vou aprender tudo muito rápido. Muito das coisas que você vai aprender vai ser ao longo do dia a dia, da experiência. Obviamente, nessa semana a gente vai trazer uma série de aspectos fundamentais, principalmente para você padronizar o seu atendimento, mas saiba que esse medo todos nós tivemos e a gente vai te ajudar a superar ele gradualmente ao longo da semana. Eu digo mais, eu quero que a gente destrua esse teu medo ao longo dessa semana, dessas 3 aulas, para você se sentir totalmente tranquilo e não pensar só em, às vezes, eu vou atender só na UBS, eu vou fazer um PSFzinho e tal, vou dar plantão de piscina, plantão de hospital, e às vezes deixar de dar plantão fora, né? Plantão, às vezes, no hospital, que vai te dar know-how, vai te dar a mão, vai te dar experiência, vai te dar network, você vai conhecer outras pessoas e aprender muito, eu tenho certeza com isso, beleza? Então, bora ganhar essa confiança, bora junto. E, para começar essa aula, o tema eu quero que você me diga, depois de assistir essa simulação, onde o Micael vai prestar atendimento a um paciente grave. Dá uma olhadinha. Juliano, meu parceiro, o que é isso, cara? Que paciente é esse que eu não estava sabendo que ia chegar, velho? Doutor, chegou da cidade de vizinha. Fizeram de novo isso. Cadê o médico que trouxe? Não veio médico não, doutor. Veio sozinho, acompanhado do filho, que inclusive está abrindo a ficha lá na recepção e só mandou um papel. Sensacional, hein? O cara vem sem... O paciente... É dele isso aqui. Uhum. É dele. O paciente vem assim, sem o médico. Uhum. Sensacional. Bom, deixa que depois eu vou conversar com eles. Mas tá, o que você está sabendo dele? Nome José, 64 anos. Falou que estava tossindo bastante durante alguns dias. Teve febre ontem. É hipertenso, diabético, dislipidêmico. Eu já peguei alguns sinais dele também. Tirei a temperatura, tá 38 graus, doutor. Já ia te perguntar, porque não estava aparecendo que tá 38, tá febril. Veio algum prontuário, alguma coisa de remédio que ele usa? Mandaram alguma... Nada, doutor. Só esse papel aqui, ó. Isso aqui. Só isso. É isso aqui que mandaram. Você sabe o que é isso aqui, né, cara? Isso aqui é médico... Olha, eu fico até nervoso para falar, cara. O cara boca mole que não tá sabendo trabalhar. Mas beleza, vamos cuidar do doente. Seu Zé! Seu Zé! Meu nome é Micael, tá? Sou o médico que vai cuidar do senhor. O que o senhor tá sentindo de ruim agora, seu Zé? Doutor, tá tudo ruim, doutor. Tá ruim pra respirar, tá ruim pra engolir, pra comer. Na verdade, eu não queria nem vir pra cá, mas eu só vim porque o meu filho insistiu. Ainda bem que ele insistiu, né, seu Zé? Escuta, tá com falta de ar? Tô, doutor, eu não consigo respirar fundo. Eu respiro, dói aqui, ó. Dói ali embaixo, né? Vontade é aqui. Tá. De problema de saúde é só a pressão, o diabetes e o colesterol do senhor que é alto, é isso? É.
O senhor tem alergia de algum remédio? Não, que eu saiba não, doutor. Que saiba não, né? O senhor teve internado recentemente? Não, Deus Não. me livre, doutor, não. Faz tempo que eu não... Tomou algum antibiótico nos últimos 3 meses? Não, faz tempo que eu não tomo antibiótico. Faz tempo, tá bom, tá jóia. Juliano, vamos fazer o seguinte, ó. Isso aqui já vamos corrigir já, tá? Pega um catéter de oxigênio, coloca nele e nós vamos ver como que ele vai reagir. Coloca 2 litros por minuto, tá? O acesso você já pegou, já viu? Ótimo. Nós vamos colocar para ele um volume também. Mas antes disso, deixa eu só confirmar uma coisa. Seu Zé, eu vou escutar aqui o pulmão do senhor, tá? O senhor dá licença. O catéter já dá para você ir pegando. Respira fundo. De novo. Tá, agora pode respirar normal, sem fazer força. Tá bom, seu Zé. Ah, beleza. Quanto que o senhor pesa, seu Zé? Uns 70 quilos. 70 quilos. Tá. Já foi 500 na ambulância. Vai dar mais uns 2.000 no total de cristalóide, tá lentificado. Vamos fazer o seguinte, então é o catéter, vamos colocar para correr um volume nele, um soro. Pode colocar 1,5 litro para correr aberto, vamos ver como é que ele responde. Ok. Beleza? Em seguida, Juliano, nós vamos precisar de novo, vamos precisar de ajuda, cara. Catéter, o soro, eu vou precisar de exames para ele. O que está acontecendo? Eu acho que ele está com sepse, provavelmente de foco pulmonar. O SOFA dele está 2, nós vamos precisar de exame laboratorial dele. Nós vamos precisar de um hemograma com plaqueta, só para você saber qual tubinho que você vai pegar. Então, hemograma com plaqueta, o coagulograma, bilirrubina, total e frações, a gaso arterial com lactato. Nós vamos precisar hemograma, bilirrubina, coágulo, função renal, eletrólitos. Eu vou querer também um raio-x de tórax e hemocultura. Nós vamos precisar de hemocultura, pode pegar um par dos 2 braços, a gente precisa ter essa redundância. O raio-x, o eletro, assim que tiver tudo pronto, beleza, você me avisa, a gente vai vendo. E logo em seguida, depois de colher hemocultura, já pede para a farmácia, eu quero 2 gramas de ceftriaxona para a gente fazer nele, tá? Junto com o soro, tudo acontecendo. Eu vou lá trocar uma ideia com o familiar. Tá bom, beleza? tá bom. Já volto aí. Nossa, bicho, tá pesado, velho. Puta, tem que canetar os doentes ainda. Bom, já vamos lá, velho. Ô, Matias, o que foi, Matias? O que foi? Os exames. Saiu, a enfermeira falou pra mim que saiu agora há pouco. Eu só preciso conversar com uma outra pessoa. Acaba a conversa, vejo os exames, logo eu venho te falar. O que deu, tá? Tá sentindo alguma coisa ruim agora? Não? Tá tranquilo? Só pra saber dos exames. Tá bom. Daqui a pouco eu volto a falar contigo, tá? Tua mãe já chegou? Não. Ainda não. Tá. Até bom, dá um toque, você tá com o celular aí, liga pra ela. Fala pra ela que eu quero falar com ela. Beleza? Tá. Beleza. Valeu, Matias. O senhor que tá com o seu Zé? Como é que vai? Prazer. Como é que se chama? Eu sou o Roberto. Roberto. bem com o senhor? Muito prazer. Sou o Micael, Prazer, sou meu médico doutor. que tá cuidando dele, tá? Certo. Queria muito tua ajuda. Estou cuidando dele lá, já trocamos uma ideia, já consegui bastante informação, mas eu queria saber de você. O que você está sabendo que está acontecendo com ele, Roberto? Tá certo, doutor. É assim, né? Na verdade, ele mora sozinho, eu não moro com ele. Tá. Mas a gente se fala todos os dias, então assim, ele me liga e tal. E ultimamente ele tem me ligado e eu tenho percebido que ele está meio ofegante, que ele está cansado, que ele tosse de vez em quando. E ontem ele me disse que estava com febre. Ultimamente, esses últimos dias agora. Sim, recentemente. Tá. E aí ontem eu não fiz nada. Aí hoje ele me ligou e eu falei, nós vamos ao médico de qualquer forma agora. E aí eu passei lá e eu senti que ele estava tossindo, estava com febre, cansado, né? E aí a gente fica naquela preocupação, né, doutor? O que está acontecendo? E no caminho de lá para cá, ele me disse que realmente ele tem tossido, tem perdido a fome, não tem comido direito, mora sozinho. Imagina o que está acontecendo, né? Sim.
Tá, então basicamente nos últimos dias ficou mais cansado, perdeu o apetite, tossindo, tinha catarro nessa É uma tosse? coisa muito importante, doutor, o senhor me lembrou. Ele me disse que entre uma tosse e outra está saindo catarro de vez em quando. Sai o catarro, tá. E essa febre que apareceu agora, de problemas de saúde, o que ele tem, que você saiba? Tem alguma receita, alguma coisa aí? Sim, eu tenho a receita dos remédios que ele toma. Mostra pra mim. O senhor quer dar uma olhada? Tem uns que eu nem sei o nome, doutor. Não, fica tranquilo. Tá aí, ó. Meu dever saber. Isso preocupa a gente demais, doutor. É o captopril, simvastatino, metformina, tá? Se ele tá usando isso aqui direito, você não sabe me dizer. Eu não sei, doutor. Morando sozinho, velho, você sabe como é que é. A gente não pode confiar. A gente volta nesse assunto depois. Vamos resolver o que está acontecendo agora. Doutor, se o senhor precisar, eu estou aqui à disposição. Eu agradeço. Vou sair eu daqui, agradeço. não vou sair, vou ficar aqui o tempo todo. Não, muito obrigado. Que não, isso? e é importante isso. Você fica aqui, sempre que eu tiver novidades, eu vou vir te falar. Tá bom, doutor. Então, você já me orientou bastante coisa. Muito do que você me falou, ele já me contou. Os remédios eu queria saber. De fumo, assim, você sabe? Fuma, já fumou? Não, doutor, que eu saiba não. Só se for antes de eu nascer, mas eu acho difícil. Pouco Tá provável, né? Não teve nenhuma internação esses tempos? Não. Tava nada, vivendo doutor. normal. Bom, mora sozinho, né? Sim. E a gente se fala todos os dias, como Fala ele todo disse, dia. né? Tá, não, ele se cuida, tal. Não, beleza. De alergias ele já me disse que não tem nada, me confirmou que não teve internado, não usou nenhum outro remédio esses tempos, ele não lembrava dos nomes para me falar. Nem eu. Nem você, não acontece, normal, fica tranquilo. Doutor, Ainda mais só tá vou lhe pedir uma preocupado. gentileza, não me esconde nada, não. De jeito nenhum. Por favor, de jeito nenhum. Seja bem transparente, doutor. O que eu tiver que te falar, eu vou te falar, mas na hora certa. Ok. Agora é difícil eu te adiantar qualquer coisa. O que está acontecendo agora? Ele está na sala de emergência, que é de onde eu vim agora. Ele vai ficar lá comigo. Nós vamos fazer alguns exames dele. Eu já estou com algumas ideias do que está acontecendo, mas eu só vou te falar a hora que eu tiver uma certeza. Se não enche tua cabeça de bobagem, você fica desesperado. A gente fica apreensivo, né? Sabe como é que Com razão, eu sei. Pessoa já de mais idade, é pai da gente, fica preocupado. Por favor, doutor. Eu vou estar lá com ele. Quando eu tiver novidades, eu venho te avisar. O que você pode fazer por enquanto? Primeira coisa, fica tranquilo, está sendo cuidado, está com a gente. Tem uma sala aqui, você pode ficar sentado, ali tem água, fica por ali. Tá bom. Sempre que eu quiser falar contigo ou o pessoal da enfermagem, a gente vem aqui e te procura nessa sala. Tá. Se você lembrar de alguma coisa, precisar acrescentar alguma coisa, chama a gente lá na sala de emergência, Tá certo. Eu aguardo. Obrigado, viu, doutor? Obrigado mesmo. você, Viu? imagina. Que é isso, até já. Bom, agora tem que ver os exames, tá bom, beleza. Já a gente se fala, Matias. Desculpa o susto, perdão. E aí, Juliano, novidades, cara? Doutor, já acabou, né, os 1.500 de CF09, e aí ficou desse jeito, o PA dele é 85 por 47, a frequência 134, saturação 94, e eu tirei veio a temperatura, tá 37, já deu uma baixadinha um pouquinho na febre, mas eu percebi que ele tá um pouco sonolento, tentei falar com ele, não acordou, né, então não sei se eu já deixei preparado aqui uma outra solução de soro, caso precise para subir um pouquinho mais a pressão dele. Não. Isso aqui é de depois do soro, né? Não, então ele não respondeu ao volume, esse soro aí nós não vamos usar, pode descartar. Legal que já baixou a temperatura, o soro já ajudou, ainda nem precisamos fazer Novalgina, dipirona, nada para baixar a temperatura, ótimo. O que nós vamos precisar fazer, Juliano? Aqui é um choque séptico. A gente já imaginava isso, aquele que solfa dele de 2 por causa da taquipneia, ele está chocado, então beleza. Nós vamos só fazer noradrenalina para ele, tá? Ok. Já pode até preparar a solução então, vou ter que explicar para ele, vou explicar para a família, mas já pode mandar a brasa, pode explicar, pode preparar, tá? Tá certo, e quantas ampolas o senhor quer? Quatro ampolas no sorinho de 250. Tá certo. Aí, você já começa aqui no periférico, eu vou ter que passar o central, mas já pode ligar aqui no periférico, tá? Pode começar com 5 ml hora, tá? Tá certo. Vou explicar aqui para ele, depois troco ideia com o familiar. Esqueci de falar, já saiu a gasometria dele também, o pH de 7,24 e o lactato de 28. Nenhuma surpresa, né, cara? Antisséptico, acidose é para vir mesmo. Não, nenhuma surpresa. Bom que a gente vai monitorando isso depois. Não, beleza, tá jóia. Seu Zé,
Tá mais sonolento, né, Juliano? Sim, eu tentei falar com ele, doutor, mas ele não respondeu, não abriu os olhos nem nada. O senhor tá sentindo mais cansado, seu Zé? Eu tô com sono, mas eu só quero ficar deitado, doutor. Fica tranquilo, nós vamos cuidar. Ó, o que aconteceu? A pressão do senhor, eu preciso fazer ela subir. Tá muito baixa a pressão, tá? Vai começar a correr um remédio na sua veia daqui a pouquinho, na veia aqui do braço. Mas eu preciso passar esse remédio direitinho numa veia que o senhor tem aqui no pescoço. Uma veia mais grossa, viu? Mas, doutor, por favor, eu tenho um monte de doença de agulha, doutor. Não pode ser no braço. Não pode ser lá no braço. Vai começar no braço, mas loguinho, em poucas horas, eu já tenho que mudar para cá. O que vai acontecer? O senhor vai sentir uma picadinha da agulha de anestesia bem aqui, ó, onde eu tô pondo o dedo, picadinha da agulha. Dei anestesia, depois só vai sentir um desconforto. Não é dor, é um desconforto. Tá bom? Vai doer mesmo. Vai doer um pouquinho só na hora da anestesia, mas é pouco. É uma agulhada. Já não colheu sangue? É a mesma dor. Tá? Aí eu passo o catéter aqui, vou te explicando tudo direitinho na hora que a gente for passar, pra você não ficar assustado. Eu vou te avisando tudo que eu tô fazendo o tempo todo. Tá bom? Tá bom, doutor. Vou lá avisar pro seu filho também que eu vou fazer isso, tá? Juliano vai ficar aqui com você, qualquer coisa pede para me chamar, eu volto daqui a pouco. Tá bom? Fica tranquilo, vamos cuidar do senhor. Tá? Imagina. Vou lá, Juliano, segura aí, já venho. Tá bom. E aí, você conseguiu entender o que estava se passando? Quem que era aquele perfil de paciente? Quem era aquele paciente grave no seu pronto-socorro? Se sim, ótimo. Se não, bora junto para discutir sepse e choque séptico dentro do ambiente de emergência. Eu vou passar dos conceitos fundamentais do diagnóstico ao tratamento. E uma coisa que eu quero que você lembre é que aqui a gente vai ter uma abordagem muito prática, muito do que você precisa fazer quando você vai estar diante desse perfil de paciente dentro da sala de emergência, dentro do seu pronto-socorro, para você conduzir ele da melhor forma, porque tenha certeza, esse perfil de paciente vai aparecer aos montes para você, principalmente se você der plantão dentro da emergência, beleza? Então, alguns pontos importantes. Primeiro, sepse é infecção associada à disfunção orgânica. João, que infecção? Cara, pode ser infecção de foco pulmonar, uma pneumonia, infecção urinária, uma pielonefrite, infecção abdominal secundária a um processo infeccioso, pode ser uma infecção cutânea, pode ser uma meningite, pode ser diversos tipos de infecção que levam a resposta inflamatória exacerbada do seu corpo, que pode gerar disfunções orgânicas. Então, esse é o primeiro conceito que eu queria que você guardasse. Eu vou comentar um pouco sobre as disfunções orgânicas avaliadas dentro do contexto de sepse. E o grande segredo da sepse é diagnóstico precoce. Bicho, não pode comer bola, não pode galinhar se você suspeita de um paciente com sepse. Você tem que conduzir ele da melhor forma. E uma vez que você diagnosticou, eu quero que você lembre, você vai ter que tratar e tratar rápido. Beleza? Quais são os sistemas cardinais, aqueles que a gente avalia na disfunção orgânica? Eu gosto sempre de pensar aqui, da cabeça para baixo. Então, o paciente com sepse, independente do foco que ele tenha, os diversos focos que eu falei, ele pode ter uma disfunção neurológica, ele pode ter um rebaixamento do nível de consciência e uma alteração na escala de coma de Glasgow, ele pode ter uma alteração aqui agora respiratória, então ele pode ter uma piora no padrão ventilatório, uma alteração na relação da gasometria de PO2, FiO2, ele pode ter uma alteração hemodinâmica, o paciente que fica hipotenso com a PAM mais baixa, ali menor que 70, 65, ele pode ter alterações de disfunções hepáticas, então geralmente aqui é quando a bilirrubina sobe, alterações renais, a creatinina subindo, a função renal alterando, ou o paciente que tem uma redução desse débito urinário por uma hipoperfusão renal e disfunção hematológica. O paciente pode ter uma plaquetopenia, geralmente são as mais avaliadas, mas ele também pode ter uma coagulopatia com alargamento do INR e do PTTA, beleza? E aí, uma vez que você suspeita, olha o paciente da simulação. Paciente que já tem uma certa idade, chegou com um quadro de pouco tempo. Ele chegou removido, beleza, né? Uma folhinha bem mulamba, meio vagabunda e tal, mas ele chegou, não deveria ter vindo, paciente instável que veio desacompanhado, não poderia acontecer,
mas ele chegou para você e você vai ter que resolver. Ele está lá hipotenso, ele está taquipneico, mas ele estava com Glasgow bom no atendimento inicial. De cara, você já suspeitou que ele tem um quadro infeccioso, porque ele tem febre, tosse com expectoração purulenta, ele tem uma dor pleurítica, ele tem um quadro agudo. Então, você já imaginou que pode ser uma pneumonia, talvez uma pneumonia ali com derrame pleural. E uma vez que você suspeita de um quadro de sepse, uma coisa que eu quero que você guarde é que você vai ter que primeiro realizar como se fosse uma triagem, um atendimento inicial ali rapidamente para você acessar o Quick SOFA. E o que seria Quick SOFA? Quick de rápido e SOFA, que na sigla significa Sequential Organ Failure Assessment. Curtiu o meu inglês, né? Estou brilhando demais. Inglês CCAA, inglês Wizard. Não, perdeu a graça. Mas vamos embora. Qual que é o grande ponto aqui? É um score que permite uma avaliação rápida desse paciente e ele indica para você uma chance maior do paciente ter um quadro de disfunção orgânica associada a sepse. Beleza? Então, suspeitou de sepse, independente do foco, você vai fazer ali o Quick SOFA e fez o Quick SOFA. Se você quiser fechar mesmo o diagnóstico, você vai ter que fazer a avaliação do SOFA. Só uma coisa que eu não comentei o Quick SOFA, ele valida esse aumento de chance de disfunção orgânica no paciente com sepse quando ele é maior ou igual a 2. Era o caso do paciente da simulação. E aí, para eu fechar o diagnóstico, aí eu tenho que fazer o SOFA. E o SOFA nada mais é do que uma avaliação mais detalhada desses 6 sistemas. Né? Então, se você for olhar, eu já comentei cada um deles, mas é uma tabela que você vai de 0 a 24. Então, o paciente está jogando bola, está bem, não tem a suspeita de sepse, mas não tem nada alterado, o SOFA vai dar 0. O paciente está polizoado, gabaritou tudo negativamente, vai dar 24. Vai de 0 a 24, só que se você pontuar 2, e você tem uma suspeita de infecção, você já pode fechar o diagnóstico de sepse. E ele pontua tanto alguns pontos clínicos, então tem a escala de coma de Glasgow, que você avalia no teu exame físico, você tem a avaliação hemodinâmica, então o paciente que tem uma PAM mais baixa, ele pontua dentro do SOFA e você também olha para o débito urinário do ponto de vista renal. Mas você tem também a parte laboratorial, então no renal você vai avaliar creatinina, no hepático você vai avaliar bilirrubina e no hematológico você vai olhar plaquetas. E no respiratório, lembrando de colher a gasometria para fazer a sua relação PO2, FI, O2. Vamos lá, alguns exames você vai ter que pedir a depender desse seu foco, antes da gente começar ali a falar de tratamento. Você suspeitou de foco pulmonar? O que eu vou pedir? De um raio-x. Se eu acho que tem derrame pleural associado, eu vi o raio-x e tem derrame, muito provavelmente, se o derrame for puncionável, eu tenho que fazer a punção, né, uma toracocentese, para eu fazer a análise e cultura desse líquido pleural. Se eu suspeitei de uma sepse de foco abdominal, uma apendicite, uma colecistite, eu vou ter que fazer um exame de imagem. Se é um abdômen agudo obstrutivo, um raio-x de abdômen agudo, eu vou ter que fazer um ultrassom se eu pensar nessas outras etiologias que eu falei, posso fazer uma tomografia. Se for um paciente cirrótico com história de ascite, tiver dor abdominal e febre, eu tenho que pensar numa peritonite bacteriana espontânea, então eu tenho que fazer análise e cultura desse líquido acítico. Se eu pensar um paciente com febre, dor lombar, polaciúria, disúria, vou pensar na sepse de foco urinário, então urina 1 e urocultura para esse paciente. Se eu pensar paciente que tem ali alteração do nível de consciência, sinais neurológicos ao exame físico, então irritação meníngia, sinal de Brudzinski, sinal de Kerring, tudo isso que aponta para um diagnóstico de um quadro possível de meningite, eu vou fazer uma punção lombar. E lembrar, tomografia eu posso fazer? Eu devo fazer em pacientes onde eu tenho que tomar um certo cuidado. Então, pacientes que têm um diagnóstico de imunodepressão, eu tenho que fazer uma tomografia antes. Pacientes que têm sinais neurológicos focais ou pacientes que têm sinais de hipertensão intracraniana são alguns exemplos de que eu tenho que fazer a tomografia antes de realizar a punção lombar. Lembrando sempre, é uma suspeita de um quadro infeccioso séptico, eu tenho que coletar hemoculturas para esse meu paciente, beleza? Tratamento. Tratamento independe do resultado dos exames laboratoriais. Você fez a suspeita clínica, o teu SOFA te validou, aí você vai começar o teu tratamento. Não preciso ficar aguardando o exame para avaliar se tem ou não mais disfunções orgânicas.
E o antibiótico, você tem que lembrar, é o quanto antes, bicho. Não é para galinhar com antibiótico. Antibiótico, tem vários estudos que mostram que quanto mais tempo você demora para prescrever e para infundir no teu paciente, pior é o desfecho desse teu mesmo paciente. Então, um antibiótico até com 1 hora de entrada do paciente no serviço e direcionado para o foco. O paciente tem uma pneumonia, eu vou direcionar o meu antibiótico. O paciente tem uma pielonefrite, eu vou dar o antibiótico de acordo com o agente mais provável que eu tenha para aquele quadro suspeito de sepse. Beleza? E lembrando sempre, hemocultura antes do início do antibiótico. Ah, João, não estamos achando o balão, a enfermagem não tá achando os balões de hemocultura, vai demorar. Cara, aí não galinha começa o teu antibiótico, não é para ficar enrolando. E na reposição volêmica, você tem que lembrar 30 ml por quilo de solução cristalóide, beleza? Seja ela Ringer lactato ou solução fisiológica, geralmente o pessoal está preferindo mais fazer Ringer lactato, principalmente pelas alterações ali do cloro que estão presentes no soro fisiológico, mas e tem aquela associação com alteração da função renal, um desfecho talvez pior nesse sentido, então prefira começar ali com o seu Ringer lactato. O que eu queria que você guardasse? Sepse e choque séptico é igual 30 ml por quilo para todo mundo? Não, cara. Lembre-se que os pacientes têm perfis diferentes. Então você pega um renal crônico dialítico, que dialisa ali 2 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Aí ele chega no teu plantão no domingo com um quadro séptico, ele já provavelmente está num estado a mais de hipervolemia. Se você fizer 30 ml por quilo num paciente, às vezes, de 70 quilos, você está dando 2 litros de volume num paciente que já tem uma hipervolemia. O que você vai fazer com ele? Você muito provavelmente vai encharcar o pulmão desse paciente e vai fazer com que ele tenha, além de um quadro suspeito de sepsis, choque séptico, um edema agudo de pulmão, você vai precisar entubar esse paciente e ele vai ter que dialisar de urgência. Beleza? Bem como os pacientes com IC, você tem que ter um cuidado, paciente com insuficiência cardíaca, principalmente aqueles que têm disfunções importantes, tem que ter um cuidado a mais. Então, geralmente, nesses pacientes, a gente vai ali, faz 500 ml de volume, vai auscultando para ver se não tem nenhuma alteração, se não está ficando encharcado. Quem tem ultrassom disponível na sala de emergência, quando a gente tinha, pode monitorar também com o ultrassom, mas você tem que ter parcimônia nesse tipo de doente. Beleza? Lactato, João, preciso? Cara, eu vou dosar sempre o lactato. O lactato ele pode vir, sim, alterado, né? Geralmente 2 vezes acima do limite da normalidade, ou um lactato maior que 18, mas muita gente se prende ao lactato. Não, o lactato veio alterado, aí eu fiz volume, passou um tempo, o lactato continua alterado, eu vou fazer mais volume. Cara, não é para se guiar a sua conduta através do lactato. Tua conduta tem que ser guiada de acordo com a história do teu paciente, o teu exame e principalmente a resposta do teu paciente às medidas que você for tomar. Então, tira um pouco essa noia do lactato e conduz o paciente da forma como que eu estou te orientando aqui. Qual que é o ponto aqui? Principalmente, paciente com sepsis, muitas vezes ele evolui ou já chega para você no pronto-socorro com um quadro de choque séptico. Qual que é a definição de choque séptico? Seria esse mesmo perfil de paciente que evolui com a pressão arterial média menor do que 65, mesmo após a sua reposição de solução cristalóide, beleza? Independente de qual solução cristalóide seja. Esse paciente, ele, além disso, na definição do guideline, ele precisa também ter um lactato alterado maior do que 18. E nesse paciente, obviamente, você vai precisar começar droga vasoativa. Droga de primeira escolha, como você viu na simulação, é a noradrenalina para esse paciente. Beleza? Diluição padrão, olha lá o nosso guia de prescrições que a gente deixou à vontade para você baixar, é de graça. Olha como é que dilui, manda fazer e começa ali 5 ml por hora. João, tenho que esperar? Pode ser só via central? Não, cara, pode pegar ali um gel calibroso no acesso periférico, começa a correr essa nora na periférica, estabiliza a PAM do teu paciente e aí depois disso você passa o seu acesso venoso central com calma. Tem vários estudos que mostram que a droga vasoativa, a noradrenalina, pode ficar no acesso periférico por um período até mais prolongado se você tiver cuidado com esse acesso, olhar de 2 em 2 horas, ver se não está extravasando, nem nada do tipo. E um gelco mais calibroso. Beleza? Uma coisa que eu queria que você guardasse.
Lactato tem muita relação ali com a avaliação do teu exame clínico e a perfusão. Então, os pacientes com lactato alterado, geralmente eles já têm um tempo de enchimento capilar prolongado, então você consegue avaliar isso lá no dedinho, no seu exame físico. Esses pacientes também podem ter alteração do débito urinário, né? Reduz muito o débito urinário pela hipoperfusão. Esse paciente pode ter livedo, e livedo, bicho, é uma coisa que eu quero que você guarde. Paciente com livedo no teu plantão é um negócio complicado, é um sinal que esse paciente é grave na maior parte das vezes, né? Principalmente relacionado a um quadro séptico. E ele pode ruinheirar a qualquer momento, então você tem que ter uma atenção especial, bem como aqueles pacientes com extremidades mais frias, pegajosas ou cianóticas, beleza? E o nível de consciência, você já sabe, se o nível de consciência ele cai, o QuickSOFA está ali justamente para rastrear, porque é um parâmetro de uma gravidade importante. Fechando toda a aula, o que eu queria que você guardasse? Primeiro, diagnóstico de sepse, a suspeita é clínica, anamnese e exame físico, beleza? Fez isso, suspeitou, beleza, faz a sua triagem com o QuickSOFA. QuickSOFA maior ou igual a 2, ele é alterado, indício de disfunção orgânica maior para aquele seu paciente, mas o diagnóstico você dá pelo SOFA, beleza? Diagnosticou sepse, aí você tem que tratar. Como é que eu trato? Eu vou fazer expansão volêmica, se o meu paciente tiver hipotenso, PM menor ali do que 65, 30 ml por quilo, em 3 horas pelo sepse 3, lembrando, principalmente paciente com insuficiência cardíaca ou doença renal crônica dialítica, o paciente que não maneja muito bem volume, né? Qualquer outro paciente nesse perfil tem que tomar cuidado e ir fazendo volume com parcimônia. Antibiótico na primeira hora, guiada pelo seu foco de suspeição, e depois que você faz a tua coleta das culturas, né? Lembra sempre disso. Se PAM menor que 65, lactato alterado, né? Você vai iniciar a droga vasoativa, de preferência a noradrenalina, e o que eu queria que você guardasse por último? Os prováveis sítios de infecção. João, estatisticamente, quais são os pacientes que têm sepse e choque séptico, né? Qual que é a origem da sepse e foco séptico? Pulmão, de cara maior, mais que 50%. Abdominal, seja ali colestite, apendicite que eu já falei. Corrente sanguínea, então paciente com às vezes uma doença renal crônica dialítica, que tem um catéter ali que não é um catéter permanente, um catéter de Scheile. Esses catéteres podem infectar, então o paciente faz uma sepse associada ao catéter. E paciente com sepse de foco geniturinário, né? Paciente de sepse de foco urinário. Beleza? Basicamente isso. Queria agradecer muito a tua presença nessa aula. Me alonguei talvez um pouco, mas eu queria que você tivesse esse raciocínio padronizado e a calma que o Micael atendeu ali, o paciente com a suspeita de sepse, para você fazer a mesma coisa no seu plantão. Viu que não tem nada de difícil, não tem bicho de 7 cabeças, você consegue seguir tranquilo uma abordagem padronizada para conduzir os teus pacientes da melhor forma. Show? Na quarta-feira, o Zé Roberto, que fez cardiologia no INCOR, vai trazer um caso de uma condição de uma síndrome coronariana aguda, da mesma forma com simulações que você viu hoje, beleza? Então, não quer perder? Cara, anota aí na agenda, deixa um despertador para quando a gente liberar a aula na quarta-feira, você já conseguir assistir e ir construindo esse conhecimento junto com a gente. Um último pedido que eu tenho para você, só um, cara, só faz isso para mim. Gostou da aula, gostou da forma de abordagem, gostou da padronização? Cara, deixa um comentário aqui embaixo, deixa dizendo se foi bacana, gostei desse modelo, poderiam fazer mais aulas nesse modelo. A gente tem uma novidade muito legal que a gente vai abrir para vocês muito em breve, que é o nosso Instagram focado em medicina de emergência. Então, a gente vai fazer várias lives por lá, tem muito conteúdo legal, mas eu quero saber se você gosta ou não, que tipo de formato você gosta. Então, deixa o seu comentário aqui embaixo, principalmente com relação a essa aula, e eu estou te esperando na quarta-feira. Lembrando, qualquer dúvida que você tiver a respeito dessa aula, é só deixar aqui embaixo que eu mesmo vou responder. Cheiro!